Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina e sempre temos as nossas informações, né? Esse sábado é um sábado especial, é o sábado, né? É o dia do pastor. Ser pastor não é fácil, porque ele é uma pessoa falha que lida com dramas humanos. Ele é um pilar de sustentação para os que sofrem. Paulo foi uma das maiores expressões do cristianismo de todos os tempos. Viveu uma vida superlativa, homem de oração e jejum, pregador incomum, teólogo incomparável, plantador de igrejas sem paralelos. Viveu perto do trono, mas ao mesmo tempo foi açoitado, preso, algemado e degolado. Tombou como Marte na terra, mas na volta de Jesus será levado como um príncipe para o céu. Ele foi apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, escorraçado em Tessalônica e Bereia, chamado de falador em Atenas e de impostor em Corinto. Duramente atacado em Éfeso, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, vítima de naufrágio na viagem para Roma, picado por uma serpente em Malta, preso e degolado na capital do império, ele disse à igreja da Galácia: Eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo sempre foi cuidado por Deus. Hoje é o dia do pastor. Por isso queremos dizer a todos esses homens, chamados por Deus, que tenham essa certeza: o Senhor não nos livra do vale, mas caminha conosco no vale. Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra da fornalha. Deus não nos livra da cova dos leões, mas nos livra na cova dos leões. Que Deus conduza todos os pastores. Obrigado ao meu mano, o Wilson, né? Ele mandou essa mensagem, pediu para que eu pudesse ler. Muito obrigado. Obrigado a todos os outros, né? Membros das nossas igrejas, aos meus colegas do ministério. Que Deus possa abençoar a cada um e tenhamos realmente um dia muito feliz, o dia do pastor. Vamos iniciar então o nossa escola sabatina, né? Cantando o hino de número 292 do Inário Adventista, Onde Quer Que Seja. Onde quer que seja com Jesus irei, Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para a batalha, seja para os campos, para semear.
desejo do nosso Deus é que andemos sempre com Ele, onde quer que seja. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por esse sábado que o Senhor nos está nos concedendo, por esse programa da Escola Sabatina. Que o Senhor continue conosco em nome de Jesus. Amém. Nós temos aí o privilégio de sempre assistir o Informativo Mundial das Missões. Para esse último trimestre, o quarto de 2021, o excesso das nossas ofertas irão ajudar nos projetos da divisão do Pacífico Norte Asiático. E eu tenho certeza, né, que você e eu podemos ajudar e ajudar muito, né? Hoje nós teremos essa história com este título, né, especial, e eu tenho certeza que nós podemos, né, fazer com que a carta missionária, né, sempre seja, né, algo que nos traz algo de bom para cada um de nós. Vamos assistir. Informativo Mundial das Missões. 3 mistérios solucionados. Batizul tinha 3 dúvidas na infância. Primeiro, queria saber quem havia nomeado os animais. Segundo, ele também queria entender por que as pessoas fumavam, apesar de saberem que era prejudicial. E por fim, Batizul queria saber sobre o que acontecia depois da morte, mas ninguém lhe explicava nada. Quando seu pai morreu, ele passou a fumar para procurar alívio, mas o cigarro não melhorava sua tristeza. Certo dia, a irmã de Batizul sugeriu que ele fosse atrás de respostas em alguma igreja cristã em sua cidade, em Ulaanbaatar, Mongólia. Logo Batizul encontrou uma igreja adventista, passou a frequentá-la e lá ouviu sobre os maus hábitos. Ele se convenceu de que fumar era pecado. E então, em oração, jogou seu maço de cigarro no lixo. Após isso, Batizul sentiu uma paz invadir seu coração e nunca mais fumou na vida. Ele passou a estudar a Bíblia com os adventistas e começou a ter respostas para suas questões da infância. Batizul descobriu que foi Adão quem nomeou os animais. Também leu que é Satanás que tenta o ser humano e aprendeu que a morte é como um sono profundo. Por fim, ele decidiu entregar o coração a Jesus, foi batizado e hoje é um pioneiro da missão global. Batizul usa seu conhecimento bíblico e cultural para falar de Cristo em seu país, na Mongólia. Há 3 anos, as ofertas trimestrais ajudaram a abrir o primeiro instituto de ensino médio adventista na Mongólia. E as ofertas deste trimestre irão ajudar mais uma vez esse país. Desta vez, iremos construir um centro de vida saudável em Ulaanbaatar. Sejamos liberais. Essa história que acabamos, né, de assistir é uma história de poder do nosso Deus e que o Espírito Santo pode fazer na vida das pessoas, né? Então nós podemos ter mais histórias como esta se nós, né, ajudarmos com nossas ofertas, né, indo à igreja, levando essas ofertas ou fazendo aqui pelo aplicativo SeveMe, né? Não importa. O importante é que nós possamos ajudar, porque não podemos ir até lá, né? Até a Mongólia. Mas as nossas ofertas podem ir. Então prepare uma oferta toda especial para o 13º sábado. E eu tenho certeza que mais e mais histórias maravilhosas como essa que a gente acabou de assistir, nós teremos o privilégio de ver. Que Deus realmente nos abençoe. Vamos assistir Prisma Brasil, forte como um menino.
nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Que ao cair eu oro a meu Deus, saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois eu oro a meu Deus, Ele é quem me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Pois dentro da armadura só um menino há. Amém, amém. Esse hino já existe aí, foi gravado a primeira vez aí há uns 33, 34 anos, né? E foi remodelado, ficou bonito. Que Deus seja louvado, né, por mais esse momento especial de louvor ao seu santo nome. Vamos orar nesse instante para nós darmos início à recapitulação da lição que tivemos o privilégio nessa semana de estudar. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de recapitularmos a lição que durante a semana tivemos o privilégio de estudar. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. O título geral do trimestre, A Verdade Presente em Deuteronômio. E o tema que foi dessa semana, ame o Senhor, seu Deus. O verso para memorizar, Deuteronômio 6, verso 5. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Pegue aí a sua lição, vamos aí à parte de domingo. Eu estou também pegando aqui a minha lição, né? O título geral está aí, né? Amar a Deus, né? E é interessante, queridos, que aqui a liçãozinha, então, ela nos diz, né? Que Moisés, né, relembrou aos filhos de Israel a sua história e deu-lhes as instruções do que deveriam fazer, né, antes de adentrar, então, a cidade prometida, né, a Canaã, a quem eles estavam tão ansiosos para chegar. Pois bem, mas o mais importante agora dessas instruções, dessas exortações que Moisés estava passando para o povo,
Era a instrução do quê? De amar a Deus sobre todas as coisas. Essa era a parte principal do povo de Israel ao adentrar a este, né, novo método de vida que eles iriam levar, que seria então entrarem na Canaã, né? E aí no verso, ou melhor, o capítulo 6 de Deuteronômio, né, ele já começa, né, são esses os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados para vocês, para que vocês os cumprissem, né, na terra em que vão entrar. Por que isso? O povo de Israel, ele estava rodeado, né, como nós vimos nas lições anteriores, de povos, nações ímpias, completamente avessas, né, da religião do povo de Israel. Então, se eles não entrassem com Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, em Canaã, fatalmente eles seriam influenciados pelas nações circunvizinhas. Então, Deus, sabendo disso, ele diz a Moisés: olha, diga para o povo, eles têm que entrar na cidade de Canaã, amando a mim acima de qualquer coisa. Sabe, queridos, isso era de suma importância para o progresso espiritual e o progresso material, físico, social do povo de Israel. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí ele diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. E é interessante que em meio às advertências, regras e disposições, o povo é chamado a amar ao Senhor e fazer isso, e fazer com todo o coração, né? Em hebraico, a palavra seu, usada nas expressões seu Deus, seu coração e sua força, está no singular. Sim, Deus estava falando ao povo como um todo, mas o todo é tão forte quanto as partes. O Senhor deseja que cada um de nós, embora seja parte de um corpo maior, seja fiel a Ele, individualmente. E notem, o fundamento dessa fidelidade deve ser nosso amor por Ele, por quem Ele é e pelo que Ele fez por cada um de nós. Esse deve ser o amor, né, que devemos demonstrar ao nosso Deus. E isso não ficou lá no passado. Amar a Deus sobre todas as coisas é algo que nós hoje, povo do fim do mundo, né, do finalzinho deste mundo, nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Mas que é interessante, lá na parte agora de terça-feira, fala sobre esse temer ao Senhor, né? O que significa esse temer ao Senhor? Alguns pensam, né, e pregaram isso com muita avidez, principalmente na Idade Média, de que Deus era um ser ditador, era um ser tirano, um ser que ficava sentado lá no seu trono, olhando, observando, né, os homens aqui na terra. E se alguém desviasse, né, do caminho do Senhor, o Senhor então o castigava. Então as pessoas começaram a ter medo de Deus. Quando esse temer não é de ter medo de Deus. Esse temer é de respeito. Temer de respeito ao nome do Senhor, né? Esse temer é num sentido de reverência. Então, Deus é nosso amigo, mas não esqueça que Ele é Deus. Ele pode ser o nosso amigo, Ele é nosso Pai, né? Sabemos isso. Mas isso não quer dizer, porque Deus é nosso amigo, que nós vamos tratá-lo de qualquer jeito. Veja, Deus é nosso amigo, mas Ele não deixa de ser Deus. Mas não é porque Deus é Deus, eu vou ter medo dele. Esse temor de Deus é sinônimo do quê?
de reverência e de respeito. Então eu amo a Deus, Deus me ama, mas eu tenho temor a Ele, eu tenho reverência a Ele, eu tenho respeito a Ele. E aí vem, né, a diferença daquilo que as pessoas falam aí do medo, né? Ai, eu tenho medo de Deus. Não, eu tenho temor do Senhor, tenho temor do Senhor. E esse temor nada mais é do que a minha reverência e o meu respeito. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus é o meu Criador. Então, novamente, frisando, Ele é meu amigo, mas não é porque é meu amigo que eu não vou respeitá-lo. Muitas vezes, né, eu como pastor, né, eu tenho, assim, administradores departamentais que são mais novos do que eu, que têm menos tempo de obra do que eu, né, e muitos deles são meus amigos. Mas eu, na condição de um pastor distrital, eu respeito a cada um deles. Isso é importante. Né? Há alguns que se formaram comigo, né, que quando eu estou assim com ele, sozinho, alguma coisa, eu até chamo pelo nome. Mas se eu estou na igreja com outros irmãos, eu chamo então pastor fulano de tal. Isso é respeito. Né? Ele é meu amigo, mas eu o respeito. Então Deus é meu amigo. Não se esqueça disso. Deus é meu amigo. Ele não está lá como pregavam, né? Na Idade Média, no trono, olhando para nós, né? E aquele que desculpe o termo, pisar na bola, né? Sair do trilho, Deus castiga. Não, não é. Deus é nosso amigo. Mas não é porque ele é nosso amigo que nós não vamos respeitá-lo. Nós precisamos respeitar, né, a Deus, reverenciá-lo. Isso é temer ao Senhor. Né? Isso é importante. Além da ordem para amar a Deus com tudo o que possuíam, Moisés ordenou ao povo que temesse ao Senhor. Como isso, amados, fez a diferença na vida daqueles que realmente fizeram, né, o que Moisés havia dito. E a gente teme ao Senhor, né? Quando a gente respeita e reverencia, quando a gente faz a vontade de Deus, quando nós somos testemunhas de Deus, quando nós andamos segundo a sua vontade. E isso é respeitar, né, o nosso Deus. Muito bem, vamos agora então à parte de terça-feira, o subtítulo, né? Ele nos amou primeiro. É interessante, né, que o livro aqui nos diz que o livro de Deuteronômio, ele apresenta regras, apresenta regulamentos, admoestações, advertindo que a nação judaica deveria obedecer o quê? Obedecer aos mandamentos, estatutos e os juízos de Deus. Entretanto, em meio a todas essas leis, lá em Deuteronômio capítulo 6, apresenta, né, o que era de mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo entendimento. Amar a Deus, né, com todas as nossas forças. Muito explícito. E por que fazer isso? Porque Deus nos amou primeiro. Antes que nós nascêssemos, Deus já nos amou. Veja, queridos, quão importante é saber que o nosso Deus é um Deus de amor e Ele ama apaixonadamente a cada um de nós. E Ele deseja, inclusive, a nossa salvação. Deus não quer que ninguém se perca. Infelizmente, Ele tem amado a todos, mas nem todos têm retribuído esse grande amor de Deus por cada um de nós, né? Veja que em Deuteronômio, repetidamente, Moisés disse ao povo sobre o amor de Deus por seus pais e por eles, né? Como o amor de Deus aos seus pais, né? Ele disse, olha, o Deus, ele tirou os seus pais lá da escravidão do Egito. Ele os fez atravessar ali pelo Mar Vermelho. Ele trouxe maná durante 40 anos. Trouxe água no meio do deserto. Os protegeu com aquela nuvem de dia e de noite. Né? Então, Deus amou os seus pais.
E ele ama vocês também. E ele continua, né? Mais do que apenas palavras, o Senhor revelou esse amor por meio do quê? De ações, né? Aquilo que eu citei a vocês, né? Apesar das deficiências, falhas e pecados do povo, o amor de Deus foi constantemente sendo manifestado poderosamente em seu tratamento com eles. Ah, amados irmãos, somente o amor de Deus, né, para poder sustentar um povo, né, com aproximadamente 2 milhões de pessoas no deserto. Somente o amor de Deus. O amor de Deus é algo, né, que transcende a nossa imaginação. A gente não consegue imaginar como é que esse amor de Deus, né, é tão grandioso. E eu digo isso porque quantas e quantas vezes, né, as pessoas e nós mesmos temos nos acovardado do Senhor, temos fugido do Senhor, né, temos desprezado o Senhor. E Ele vem, né, sempre, sempre nos buscar, nos chamar, nos convidar, nos salvar. Que Deus maravilhoso, né, que nós temos. E aqui a senhora White, ela diz no Desejar Todas as Nações, aí na parte de terça-feira ainda, na página 22. Olha que lindo, né? O plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus. Deus não esperou Adão e Eva pecarem para depois, né, idealizar o plano da salvação. Não. Ele já fez antes da criação do mundo. Que Deus maravilhoso, né? Na parte aí de quarta-feira tem esse título aí, né? Se me amam, guardarão os meus mandamentos, né? Israel, então, foi chamado para o quê? Para amar a Deus. Porém, isso só poderia acontecer de forma individual, né? Cada israelita que fazer a escolha de amar a Deus e demonstrar esse amor por meio que da obediência. E eu digo, né? Isso também deve ser o procedimento de cada um de nós. Se nós amamos a Deus, nós vamos guardar o quê? Os seus mandamentos, né? E é interessante que a palavra de Deus não poderia ser mais clara. Deus não apenas diz que nos ama, mas ele revela esse amor por nós, pelo que ele fez e ainda faz por cada um de nós. Portanto, o seu povo também deve mostrar amor por meio de ações. Nesses textos que vemos, o amor a Deus está inseparavelmente ligado à obediência a Ele, né? Então, embora a obediência a qualquer um dos mandamentos possa ser legalismo, esse tipo de obediência não demonstra amor a Deus. Quando de fato o amamos, especialmente por causa do que fez por nós em Cristo Jesus, queremos obedecer-lhe, porque é isso o que ele nos pede que façamos. Então, amados, nós guardamos os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, né, porque nós amamos a Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É isso que Deus está pedindo para cada um de nós. Embora o mandamento não salve ninguém, mas ele indica o caminho errado, ele indica o pecado e ele mostra, olha, você precisa se arrepender. Você está fazendo algo que está contra a vontade de Deus. Então, a lei tem este princípio, tem essa função de mostrar para nós o nosso pecado, o nosso erro. E então, olhando para os mandamentos, né, eu vejo que eu preciso do Senhor Deus, que eu preciso pedir ajuda a Ele, que eu preciso, né, dizer ao Senhor, Senhor, me perdoa, me ajuda. Então, nós guardamos os mandamentos porque nós amamos a Deus. E nós queremos um dia estar ali na pátria celestial, né? Na parte de quinta-feira vem esse subtítulo aí, né? O principal mandamento, né? Qual seria o principal mandamento, né? Interessante que quando aquele escriba, né, veio para Jesus e lhe perguntou qual é o maior dos mandamentos.
Deus. E Jesus então olhou para aquele mestre ali em Israel, né? E ele disse: olha, o primeiro mandamento é você amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Sabe, amados, Jesus estava sintetizando os 10 mandamentos. Quando ele disse amar a Deus sobre todas as coisas, todas as forças, ele estava então pronunciando os 4 primeiros mandamentos das leis de Deus, né, dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, o primeiro. O segundo, não fará para ti imagem de escultura, não adorarás. Né? Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, esses 4 mandamentos, né, se referem ao meu amor vertical, eu e o meu Deus. E os 6 últimos, no meu relacionamento horizontal, ou seja, com o meu próximo. Então, ali, Jesus estava sintetizando os 10 mandamentos. E ele dizendo, né, que o principal deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque quando eu amo a Deus de todo o coração, eu observo todos os 10 mandamentos. Todos eles. Porque eu amo ao Senhor. Eu quero fazer o quê? A sua vontade. Eu lembro de muitos episódios, né, de escravos que foram libertos aqui no Brasil, né, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a famosa Lei Áurea, que dava então o privilégio de todos os escravos estarem livres. Mas havia muitos escravos que gostavam tanto dos seus patrões, seus amos, que eles continuaram servindo àqueles amos, àqueles patrões, mesmo depois de estarem livres. Porque eles consideravam aqueles homens e mulheres, aquelas famílias, famílias boas, né, que o tratavam bem. Às vezes a gente ouve história de amo, de patrão e escravo só daquele que apanhava, que batia, que ficava na senzala. Não. Haviam muitos bons patrões, né, que cuidavam dos seus escravos. Cuidavam bem. Né? Era como se fosse da família. Então esses permaneceram com ele. Assim é nosso amor para com Deus. Nós amamos a Deus e queremos servir a Ele, por isso guardamos os seus mandamentos. Né? E a lição nos diz, né? No final das contas, mesmo diante da perseguição, escolheremos um lado com base na seguinte questão: amamos a Deus ou não? Essa é a questão decisiva. E só podemos amar a Deus de todo o coração, alma e força se o conhecermos por nós mesmos e tivermos uma experiência individual com sua bondade, seu amor e sua graça. Se for necessário, isso é algo pelo que valerá a pena morrer. A experiência de obedecer a Deus, ela só acontece se eu conheço realmente o meu Deus individualmente. Não adianta eu dizer, eu conheço a Deus porque alguém falou para mim, porque uma igreja falou para mim, porque um pastor, um padre, um obreiro falou para mim. Não. O nosso relacionamento com Deus deve ser algo individual. Então, quando eu tenho este encontro individual com Deus, quando eu o conheço pessoalmente, aí eu vou amar a Deus de todo o coração e vou obedecer os seus mandamentos, porque eu amo ao Senhor. Então aí está o segredo da real felicidade, da real obediência à palavra de Deus. Na parte então agora de sexta-feira, né, nós encontramos aí 2 textos maravilhosos. Eu quero compartilhar então com o primeiro texto. Aliás, eles fazem todos parte da mesma página, 651 do Grande Conflito. Diz assim: a cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado.
Jamais será esquecido por aquele cujo poder criou e manteve os inumeráveis mundos através dos vastos domínios do espaço, o amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem os querubins e resplendentes serafins têm prazer em adorar, humilhou-se para reerguer a humanidade decaída. Nunca será esquecido que ele suportou a culpa e a vergonha do pecado e a ocultação da face de seu Pai, até que as misérias de um mundo perdido lhe quebrantaram o coração e aniquilaram sua vida na cruz do Calvário. O fato de o Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, deixar sua glória e se humilhar por amor ao ser humano, despertará eternamente a admiração e adoração do universo. Quando as nações dos salvos olham para o seu Redentor e contemplam a glória eterna do Pai, resplandecendo em seu semblante, ao verem seu trono que existe de eternidade a eternidade, e saber que seu reino não terá fim, irrompem num hino arrebatador. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto e nos remiu para Deus com seu preciosíssimo sangue. Ellen White, O Grande Conflito, página 651. Que amor incomensurável do nosso Deus, de enviar o seu Filho para morrer por cada um de nós. Então, queridos, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Muito bem, depois do almoço, daqui a pouquinho, você vai poder então estudar a lição, número 5, que tem esse título, Os estrangeiros no meio de vocês. Então nós podemos ter esse privilégio de estudar, aí está o versinho bíblico para semana que vem, E você então poderá fazer, por favor, o teu CRM, É muito rápido, muito fácil. Você que vai à igreja pode preencher lá na igreja, mas você que está em casa, devido à pandemia, então você pode responder através dos links que as nossas secretárias têm enviado. Não deixe de completar aí o seu link para que a Escola Sabatina continue forte como ela é. Vamos encerrar então a Escola Sabatina desse sábado, cantando o lindo hino 209 do nosso cenário, Jesus nos remiu. Jesus me remiu por seu sangue, eu hei de pra sempre cantar. Remiu-me sem que o merecesse, ó graça suprema sem par. Remiu, na cruz me remiu meu Jesus. Por isso ando agora na luz, remido em Jesus por sua graça, não posso exprimir o prazer, a luz da divina presença inunda constante meu ser. Jesus, remiu-me, por isso ando agora na luz. Em meu Redentor eu medito, de dia, de noite ao deitar, da graça tão maravilhosa, eu quero pra sempre cantar.
Jesus Cristo nos salvou, nos remiu do pecado e isso nós agradecemos todos os dias, né, por essa bênção. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por este sábado que o Senhor está nos concedendo. Pelo programa da Escola Sabatina, pelos louvores, pelas orações, pelo informativo missionário, pela recapitulação da lição, enfim, ó Deus, por ter estado conosco durante todo esse momento da Escola Sabatina. Que o Senhor continue conosco nesse dia abençoado e abençoe também as nossas famílias em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amado, minha amada, você que assistiu conosco, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que você tenha um sábado muito, muito abençoado junto com sua família. Aproveite esse sábado para descansar e também para fazer algo por Jesus. Que Deus te abençoe. E se Deus nos permitir, na semana que vem queremos estar juntos para mais um programa da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe e um feliz sábado.